Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso Giro da Semana. Na aula de hoje, nós conversaremos sobre alguns dos principais fatos noticiados entre os dias 26 de julho e 1º de agosto de 2026. Como você já conhece a dinâmica da aula, não é uma simples apresentação dos fatos, é também uma abordagem de como as bancas costumam cobrar esses temas em provas. Então, vem comigo e o primeiro tópico da aula, talvez, seja o mais forte da semana em escala mundial. A manchete é a seguinte: crise em Ceuta. Milhares de marroquinos chegaram à Espanha. Vamos por partes. Candidato, é preciso dominar a localização de Ceuta. Essa compreensão é essencial para você resolver inúmeras questões que possam aí surgir atreladas a este tema. Entenda que Ceuta é um território espanhol. Caneta vermelha, já marca aí. Ceuta é um território espanhol. No entanto, olha a peculiaridade. Está situada, localizada essa cidade no continente africano. Alguns dirão: pô, Márcio, agora eu buguei. Se a Espanha é um país europeu, como pode uma cidade espanhola, um território espanhol, estar na África? Porque Ceuta é um enclave espanhol, então pertence à Espanha. No entanto, está em continente africano. Ceuta não é a única unidade com essa tipologia. Melilla também é um território espanhol ali no norte da África. Então, Melilla e Ceuta. No entanto, o nosso foco está em Ceuta. Márcio, tudo bem, está ali na África, em qual parte da África? No norte da África, na região do Mar Mediterrâneo, especificamente ao lado do Marrocos. Então, a grande fronteira de Ceuta é com o Marrocos. Já faça essa anotação no seu bloco de anotação. Bom, se é uma fronteira entre Marrocos e Ceuta, é uma fronteira entre Marrocos e Espanha, tudo bem? E se é uma fronteira entre Marrocos e Espanha, também é uma fronteira entre Marrocos e a União Europeia. Sim, porque a Espanha é um dos 27 países que integra a União Europeia. Então existe sim uma fronteira terrestre entre a África e a União Europeia, entre a África e a Espanha. Isso se dá aqui no caso de Ceuta e Melilla. Bom, esse é o ponto. Bom, agora vem o grande fato da semana. Milhares de marroquinos entraram ilegalmente em Ceuta. Logo, entraram ilegalmente na Espanha. Na tela, é de onde extrair, né, essa notícia, a referência a 49 mil imigrantes em 24 horas. Mas já vi também números que falam em 60 mil. Então, 60, 49, centenas de milhares, para ficar melhor. Então, centenas de milhares de imigrantes entraram ilegalmente na Espanha. Como que é essa fronteira? Você tem uma região litorânea, certo? Uma região litorânea. Ela recebe ali unidades de controle, há toda uma presença de forças de segurança. Essa cerca, dá para ver aí em tela, quer que eu jogue só para vocês o slide? Fica melhor? Aqui, ó. Beleza? Então a gente tem uma cerca aqui, ó, vou circular em verde, e você nota também o mar. Então muitos imigrantes vieram aqui a nado, ó. Nadaram, fizeram aqui, né, contornaram a cerca e chegaram. Um volume intenso.
Bom, fatos atrelados à imigração. E aí esquece Ceuta, agora é a imigração. Quando há uma imigração, um local tem que, eu gosto desse termo, mas ele pode ser às vezes violento, mas vamos usar ele. Um lugar precisa expulsar e o outro atrair. Então tem locais de repulsão e locais de atração. E a expulsão pode estar atrelada a uma questão econômica, uma questão política, uma questão cultural, uma questão religiosa. E a atração é muito, né, vinculada a questões econômicas. E existe o sonho. Muitos moradores do norte da África, do Oriente Médio, da América Latina, por que não? Sonham em chegar à Europa com uma promessa de melhor qualidade de vida, maiores rendimentos, bem-estar. Então, essa crise tem essa motivação também, essa busca por melhores condições de vida. Só que o elemento decisivo aqui para entender, ele vem de uma decisão judicial espanhola somada a uma fake news, a uma boataria, a uma exploração aí por parte desses traficantes de imigrantes. Como assim? Há cerca de 3 semanas, tribunais superiores espanhóis decidiram que se um imigrante chegar ilegalmente até a Espanha e esse deslocamento, essa entrada for via marítima, né, entrar por mar, pelo oceano ali, ele não pode ser deportado imediatamente. É mais ou menos essa a decisão. Qual foi a boataria? Fake news, a fofoca, e que esses traficantes aí de imigrantes exploraram. Circulou uma notícia de que se entrassem na Espanha, não poderiam mais ser deportados, conseguiriam depois acessar a Espanha continental ali na Europa e outros países da Europa. Então isso inflou esse volume migratório. Aí muitas teorias surgem. Vivenciaremos alguns processos eleitorais, né? Até nos Estados Unidos temos eleições de meio mandato, tem eleições na Europa esse ano, no próximo ano. E isso vira uma batalha política também, né? Aquele sentimento anti-imigratório e, de um lado, uma defesa desses movimentos migratórios. Então, os campos políticos exploram esse tipo de fenômeno. Fechou, galera? O que pode cair em prova? Então, a banca pode perguntar o nome do local, tá? Ceuta, que é esse enclave espanhol. A localização de Ceuta, no norte da África, adjacente ao Marrocos. A origem desses imigrantes são marroquinos. Aí uma questão mais de conhecimentos gerais, por que essa migração? Então, sempre atrelada a essa questão econômica, busca por melhores condições de vida. Acho que daí não escapa. Um grande tema, tá? Um grande tema para a prova. Deve pintar em uma questão ou outra. Vamos para o segundo fato agora, que está atrelado à dinâmica ambiental. A manchete é mais ou menos a seguinte: saiu na BBC News, o G1 também publicou. Brasil é o segundo país com maior incidência de tornados. Quando você vê essa manchete, a primeira pergunta que você deve fazer pelo menos duas perguntas. A primeira é: o que é um tornado? E o que leva a essa condição do Brasil? O que coloca o Brasil nesse patamar? Então vamos pensar em um tornado primeiro. Tornado é um fenômeno meteorológico, tá? Meteorológico. Imagine um funil de ar. Será que eu sei desenhar aqui? Ó? Vamos fazer um funil de ar. Funil de ar que em rotação elevada, então o ar ali numa rotação elevada ultrapassa 100 km por hora. Dentro dessas escalas você vai ver referência de até 500, possibilidade de até 500 km por hora de velocidade. Então um ar em rotação intensa e ele se estende de uma nuvem até tocar o solo. Pense o seguinte, diferencie de furacão. Tornado é diferente de furacão. Furacão se forma no oceano, tornado terrestre. Tudo bem? Furacão está relacionado a um aquecimento ali das águas oceânicas. O tornado ocorre quando duas massas de ar se encontram. Você tem uma massa quente e ela acaba se encontrando com uma massa fria. Então, diferentes condições de temperatura, de pressão e de umidade entre essas massas pode levar à formação de tornados. Deu para entender o que é o tornado? No Brasil, a região sul principalmente, a gente pode colocar indo do sul ao sudeste, a gente desenha o Brasil aqui, ó.
Brasil bem porcamente desenhado pelo Márcio, você vai pegar uma região que engloba aqui, ó, o Centro-Sul, e ela vai receber influência de massas frias, que vem lá da Patagônia, vem do Hemisfério Sul, e também de massas quentes, que vem da Amazônia, quente, úmida e fria e seca. Tá? E essa região de encontro de massas contribui para a formação dos tornados. Beleza? Então, Brasil, segundo país do mundo, primeiro lugar, Estados Unidos. Aí, em 2026, no levantamento que a reportagem traz, ocorre a citação de 81 tornados até julho de 2026 no Brasil. 81 tornados. O recorde dessa fonte de registros mostra que em 2025 foram 92 tornados. E tem todo um potencial, provavelmente esse valor será ultrapassado em 2026. Até porque esses tornados eles começam a se intensificar mais agora, final do inverno, início da primavera, é um período muito propício para a sua formação. Duas coisas podem explicar esse aumento de registros. O primeiro é uma questão tecnológica. Como assim, Marta, uma questão tecnológica? Todo mundo hoje tem um smartphone. Então os registros cresceram, tá? E aí nossa percepção de tornados também. Então, esse é um fato. A rede meteorológica também foi ampliada. E um segundo ponto, que alguns pesquisadores citam, seriam os já efeitos das mudanças climáticas. Tudo bem? Tranquilos até aqui? E por que eu venho com esse papo durante a semana? No Rio Grande do Sul, em Giruá, tivemos o registro aí de um tornado intenso. Além dos tornados, rajadas de vento fortes em São Paulo e no Rio de Janeiro, ao longo da semana, chamaram a atenção. Tá? Então, Brasil, segundo país com maior incidência de tornados. Região ali que costuma ser mais afetada, região sul do Brasil, merece essa atenção. Tranquilos? Saio de tornado e vou para terremoto, mas não é no Brasil, né? Terremoto de magnitude 7,1 atinge Japão, derruba prédios e deixa mortos e feridos. Um terremoto na escala Richter de 7,1 já é um terremoto forte. O Japão é um país que vivencia terremotos, está acostumado, tem uma infraestrutura, tem um sistema de monitoramento, tem um sistema de alerta, né, para esses eventos, uma engenharia adaptada e o número de mortes, a explosão de um shopping, isso chamou atenção nesse episódio. Alguns podem perguntar, por que no Japão tem tanto terremoto? Bom, o Japão ele está localizado no famoso Anel do Pacífico, Anel de Fogo, Círculo de Fogo do Pacífico. Ó. Vamos pegar essa região aqui, ó. Desenhamos mais ou menos aí. É uma região em que temos a concentração de 90% dos terremotos. Porque é um local com o encontro de várias placas tectônicas. Então, o terremoto está vinculado à margem de uma placa tectônica, né? Essa área de encontro entre placas tectônicas. Tem lugar que as placas se chocam, tem terremoto. Tem lugar que elas se resvalam, tem terremoto. Tem lugar que elas se separam, tem terremoto, tem vulcanismo. E o Japão está, então, nesse anel do Pacífico. Tudo bem? Esse episódio, em que local ele aconteceu? Não acho que a banca vai perguntar isso, acho que ela dá no enunciado. Província de Kumamoto. O que chamou atenção? Desmoronamento, mortes, passou de 20 mortes, eu vi aqui uma informação, hoje na imprensa, de 25 mortos. Então um episódio que chamou sim a atenção e a explosão de um shopping center. Por que eu trouxe esse fato para a aula? Recentemente, tivemos terremotos, 2 terremotos ali, numa fração de segundos, na Venezuela, com grande destruição, muito mais destrutivo do que esse no Japão. Algumas bancas gostam de pegar 2 fatos, quando eles acontecem com uma proximidade relativa, e jogar na mesma questão. Então eu viria ali, ó, texto 1, uma descrição sobre o terremoto na Venezuela. Texto 2, uma descrição sobre esse terremoto no Japão. E depois o comando da questão. Esses eventos ocorreram respectivamente em quais países? Então, na Venezuela, falou de 2 terremotos intensos, curto intervalo de tempo, América do Sul, Venezuela.
citação sobre o mês ali, a transição de julho para agosto, finalzinho de julho, falou finalzinho de julho, explosão de shopping, pense no Japão. Ah, Brasil na aula, tomar um golinho de água aqui, ó. Brasil na aula, tema que as bancas gostam. Às vezes elas deixam de fora para evitar fugir desse momento de polarização política, mas é um fato, até os ministros citaram isso, né? Sem precedentes na história do Brasil, por isso que a banca pode inserir ele em prova. Vamos lá. Governo, e aí governo é do Brasil, governo chama embaixador do Brasil na Argentina para consultas. Então, o fato é o seguinte, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, convocou o embaixador brasileiro na Argentina, Júlio Bitelli, tá? Para prestar esclarecimentos. Tudo bem? E também convocou o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimundi, para prestar esclarecimentos. Primeira questão possível de prova. O Brasil convocou embaixador de qual país? Ou embaixador brasileiro que atua em qual país? Ou ainda o embaixador de qual país? Argentina. Ok? Por quê? Essa deveria ser a pergunta da prova. O presidente argentino Javier Milei esteve no Brasil uma semana antes para participar de uma convenção do PL. PL é o principal partido hoje de oposição ao governo. O Brasil é governado pelo PT e o PL é o partido de oposição. Nessa convenção do PL, né, ocorreu o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro. Será candidato à presidência da República e disputará com o atual presidente Lula. Durante o evento, Milei teceu alguns comentários considerados ofensivos. Comentários que envolveram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esses comentários desagradaram o governo brasileiro. Daí essa crise diplomática entre os países. Dentro da diplomacia, chamar um embaixador é considerado uma medida dura de relações internacionais. Envolve uma crise diplomática. Mostra uma insatisfação do governo brasileiro com o governo argentino. Então esse episódio merece a sua atenção. E o último tópico da aula é sensacional, né? Porque ainda tento entender. Se a explicação do Márcio não for muito boa, peço perdão, é porque eu não farmei aura ainda. Farmar aura, gíria que nasceu nos games, ganha as ruas e vira até campeonato. Você já ouviu essa expressão, farmar aura? Faz um tempo que eu escuto, não levei muito a sério, mas essa semana eu tentava entender mais ou menos, brincava com os alunos, principalmente os alunos do presencial, né? Citavam às vezes, Márcio, farmou aura, eu fingia que entendia, mas essa semana eu precisa entender um pouquinho melhor. E aí, o que é esse tal farmar aura, pelo meu entendimento? O Márcio é iniciante em farmar aura, tá? É uma gíria que significa fazer coisas, no meu entendimento, para parecer legal, estiloso, respeitado, ser admirado por outras pessoas. Então, o termo une o farmar, que parece que é um termo aí de videogames, para uma ação repetitiva de juntar ponto. Então você está ali num game e junta ponto, junta itens, você farmou. Com aura. Aí aura, pela minha pesquisa, vem de animes, vem das redes sociais, significa energia, vibe que alguém transmite, uma presença imponente. Então quando você acumula talvez essa energia, essa vibe, né?
fica estiloso ali, admirado pelas outras pessoas, você farma a aura. É usado, parece que é um conceito que ganha as gerações Z e alfa, né? E sai dos games pro dia a dia. E começou a rolar campeonato. Eu vi em Caraguatatuba, São Paulo, um evento. Em Cuiabá, uma polêmica bem interessante, porque é uma reportagem, depois dê um Google aí, deve ter no YouTube. Perguntam pro prefeito de Cuiabá, Cuiabá, Mato Grosso. Ó, e vai ter lá no Parque X, lá num parque tal, campeonato de Farmar Aura? Aí a resposta, depois vocês veem lá, a resposta é interessante lá. E ele fala: não, não vai ter isso não, não vai ter campeonato de Farmar Aura não. Aí depois ele dá uma outra entrevista, parece que entendeu também o que é Farmar Aura. Mas isso tem rolado no Brasil. E aí, pelos vídeos que eu assisti, aí quando você clica em um vídeo, né, o algoritmo, seja do Instagram, do Facebook, começa a te mandar aquilo, né? E aí o que apareceu essa semana pra mim de vídeo de adolescentes, uma dança que faz mais ou menos assim com as mãos, né? E aí parece que essa é a dança símbolo aí do Farmar Aura. Mas é uma gíria, galera. O interessante é que eu li várias críticas, né, sobre o Farmar Aura e isso abriu uma reflexão aqui. Porque qual é o tipo de crítica que eu vi? Até amigos. E tipo, nossa, olha essa juventude, tá perdido. Olha o nosso futuro. E a minha reflexão é a seguinte, não é nem em defesa nem em crítica. Será que no nosso período de adolescente não existia algo também que os adultos consideravam, nossa, que bobeira, olha o futuro dessa geração? Então ficou essa minha reflexão antes de formar qualquer valor a respeito. Mas é um tema que pode surgir em questão objetiva e também pode aparecer em redação, ok? Agora, se você quiser farmar aura, vou fazer um pedido aqui. Para farmar aura. Farmar aura é ser aprovado no concurso público. Você vai farmar aura. Mas nesse momento, enquanto a prova não vem, farme aura, curta esse vídeo, compartilhe ele com um amigo, deixe o seu comentário. E se não quiser fazer nada disso, siga o Márcio lá no Instagram. Vamos farmar aura junto e buscar a tão sonhada aprovação. Agradeço a companhia, desejo bons estudos e um ótimo aproveitamento do conteúdo. Até mais!